Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A neve caía lentamente sobre Chicago, cobrindo as ruas com um véu branco e enganosamente pacífico. Arranha-céus cintilavam à distância, indiferentes ao drama que se desenrolava em uma estrada secundária, a poucos quilômetros do centro da cidade. Dentro de um sedã de luxo preto, Ethan Caldwell apertava o volante com um cansaço que nenhuma quantia de dinheiro poderia aplacar. Milionário respeitado, empresário temido, ele acabará de sair de uma reunião de diretoria que se estendeu até tarde. Mais uma vitória. E no entanto seu olhar estava vazio. O celular dele vibrou no banco do passageiro. Uma mensagem que ele não abriu. Ethan não gostava de distrações. Ele havia construído seu império esmagando tudo que se assemelhasse à fraqueza. Tempo, sentimentos, relacionamentos desnecessários. Sua esposa o deixará anos atrás. Seu filho, ele preferia não pensar nele. Uma virada. Uma área de gelo negro. Um momento de desatenção. O carro derrapou. O mundo desmoronou com um estrondo de metal e vidro. O veículo saiu da estrada, bateu violentamente numa árvore e parou num silêncio sepulcral. A neve continuou a cair, como se nada tivesse acontecido. Quando os socorristas chegaram, Ethan ainda estava respirando. Mas ele nunca mais respondeu. No centro médico St. Mary's, os médicos se revezaram por horas. Fraturas múltiplas, traumatismo craniano grave, hemorragia interna. O prognóstico era sombrio. Ele está em coma profundo. Não podemos prometer nada. O neurologista finalmente declarou em voz baixa. Ethan Caldwell foi transferido para um quarto particular, cercado por máquinas que respiravam por ele, monitoravam seu coração e mantinham seu corpo vivo. O milionário mais poderoso da cidade acabará de se tornar o homem mais imóvel do hospital. Os dias se passaram. Então vieram as semanas. Então os meses se passaram. Sem despertador. Nenhum movimento voluntário. Apenas o bip regular dos dispositivos. Os sócios vieram uma vez. E nunca mais. Os amigos desapareceram. As ligações pararam. Em pouco tempo restaram apenas a enfermeira Grace Miller, que às vezes conversava com ele enquanto trocava os soros, e o Dr. Jonathan Reeves, que continuava a acreditar, ou fingia acreditar. Alguns pacientes conseguem ouvir, mesmo que não consigam responder, murmurou Grace ajeitando os lençóis. Então estou falando com você, Sr. Caldwell. Nunca se sabe. Mas Ethan não se mexeu. 2 anos se passaram dessa maneira. 2 invernos. 2 verões. O mundo exterior mudou, novas torres foram construídas, novos CEOs assumiram o lugar de Ethan e sua empresa foi parcialmente comprada. O conselho administrativo já falava em declará-lo clinicamente irrecuperável. Em seu quarto, o tempo havia parado. Seu corpo estava lá. Sua mente, ninguém a conhecia. E no entanto, em algumas noites quando a luz se apagava e o corredor ficava silencioso, uma sensação estranha persistia, como se Ethan Caldwell não tivesse ido embora completamente. Como se estivesse esperando por algo. Ou alguém. A algumas ruas dali, debaixo de uma ponte gelada, um menino enrolava um cobertor sujo nos ombros. Devia ter 9, talvez 10 anos. Ninguém sabia sua idade real. Nem seu nome verdadeiro. Seu nome era Noah. Noé não tinha lar. Sem pais. Passado incerto. Ele tinha apenas um hábito estranho. Todas as noites passava em frente ao hospital St. Mary's. Parava em frente às grandes janelas iluminadas, olhava para as figuras atrás delas, e falava sozinho. Talvez um dia, alguém acorde. Ele murmurou. Ele ainda não sabia que atrás de uma daquelas janelas, um homem rico e poderoso, esquecido por todos, estivera em coma havia 2 anos. Nem que seus destinos se cruzariam em breve. Porque às vezes, não é preciso um milagre médico para acordar um homem, mas o coração puro de alguém que o mundo abandonou. Todas as manhãs, Noah acordava antes do sol. O frio o arrancava do sono muito antes da fome. Debaixo da ponte da Avenida Wabash, o ar estava úmido e a cidade ainda parecia adormecida. Para Noah, porém, o dia já começava com uma luta. Ele dobrou cuidadosamente o cobertor rasgado como se fosse um tesouro. Era a única coisa que lhe restava da mulher que o acolhera algumas semanas antes, anos atrás. Já não se lembrava do rosto dela, apenas da sua voz suave e de como ela sempre lhe dizia: guarde-o, ele irá protegê-lo. Noah não sabia dizer as horas, mas sabia quando os primeiros ônibus passavam, quando as calçadas começavam a vibrar sob os passos apressados dos adultos. Esse era o sinal. Ele saiu do esconderijo e caminhou em direção ao centro da cidade. Ninguém lhe dava atenção.
As pessoas desviavam o olhar, aceleravam o passo ou fingiam estar mexendo no celular. Noah aprenderá a não perguntar mais, a observar, a esperar. Ele conhecia os lugares onde as pessoas jogavam fora embalagens de sanduíche. Sabia quais cafés colocavam o lixo para fora muito cedo. Sabia também quais lugares evitar, onde a raiva dos adultos era mais perigosa do que a fome. Mas havia um lugar que ele amava mais do que qualquer outro: Hospital de Santa Maria. Era sempre um pouco mais quente em frente às grandes portas de vidro. Os guardas às vezes o deixavam ficar por alguns minutos, contanto que não causasse problemas. Noah gostava de observar as pessoas entrando e saindo. Algumas choravam, outras sorriam, todas pareciam ter esperança em algo. Ele também. Naquele dia, o céu estava cinzento e uma chuva fina caía silenciosamente. Noah, encharcado até os ossos, aproximou-se da entrada como de costume. Mas assim que as portas automáticas se abriram, um grupo de visitantes entrou, e ele, sem pensar duas vezes, passou por trás deles. Ele nunca tinha estado tão lá dentro. Os corredores eram brancos, limpos e silenciosos. O cheiro de desinfetante ardia em seu nariz. Seus sapatos, cheios de buracos, deixavam marcas d'água no chão brilhante. Ele caminhou lentamente, seguindo as placas sem realmente entendê-las, até chegar em frente a um andar silencioso e quase deserto. Quarto 614. A porta estava entreaberta. Noah entrou timidamente. Na cama jazia um homem pálido, ligado a máquinas que emitiam ruídos estranhos e irregulares. Tubos, fios, uma tela com uma linha verde que subia e descia. Noé permaneceu congelado. Ele nunca vira ninguém dormir tão profundamente. Aquele homem parecia ausente, mas ao mesmo tempo vivo, como se estivesse preso entre dois mundos. Ele aproximou-se lentamente da cama. Senhor, ele murmurou. Sem resposta. Noah largou a mochila e sentou-se numa cadeira. Não sabia por que estava ali. Algo o atraía. Uma sensação familiar. Solidão. Noé não tinha com quem conversar. Então ele falou. Ele descreveu o frio. Noites debaixo da ponte. A fome que aperta o estômago. Ele também relatou seus sonhos estranhos, nos quais tinha uma casa, um quarto e alguém o esperando à noite. Eu também durmo na rua, mas você está preso aqui, disse ele suavemente. Isso não é justo. Naquele exato momento, a tela próxima à cama emitiu um bip diferente. Muito leve. Quase imperceptível. Noah ficou paralisado. Ele olhou para o homem. Em seguida, a tela. Em seguida, a mão imóvel de Ethan Caldwell. Ele teria jurado que... Um dedo se moveu. A porta abriu-se de repente. Ei, você não tem nada que fazer aqui, exclamou uma enfermeira surpresa. Noah deu um pulo em pânico. Pegou sua mochila e saiu correndo do quarto, com o coração disparado. Mas atrás dele, no quarto 614, as máquinas continuaram a emitir bips. E pela primeira vez em 2 anos, as constantes de Ethan Caldwell apresentaram uma variação. Pequeno, mas real. Algo acabará de despertar. No quarto 614, o silêncio já não era o mesmo. As máquinas mantinham seu ritmo constante, mas algo havia mudado. Uma variação mínima, quase imperceptível para o olho destreinado, persistia no monitor cardíaco de Ethan Caldwell. Um detalhe que apenas aqueles que aprenderam a observar por muito tempo sabiam reconhecer. Grace Miller, a enfermeira do turno da noite, parou em frente à porta, consultando o arquivo eletrônico. Ela franziu a testa. Que estranho, ela murmurou. Durante 2 anos, nada mudou. Nunca. Ela entrou. Grace aproximou-se da cama, verificou os soros e observou o rosto imóvel de Ethan. Então, seu olhar recaiu sobre a tela. A linha verde estava oscilando um pouco mais rápido que o normal. O senhor está brincando, Sr. Caldwell. Ela respirou fundo, com um meio sorriso e um meio incrédula. Ela apertou um botão e consultou o histórico de constantes. Um estímulo recente. Impossível. Nenhuma intervenção médica foi realizada. Nenhum medicamento novo. Nenhum exame. No entanto, os dados estavam lá. Grace saiu da sala e dirigiu-se ao posto de enfermagem. O Dr. Reeves, o senhor tem um minuto? Jonathan Reeves, um neurologista experiente, ergueu os olhos da tela. Ele acompanhava aquele paciente havia 2 anos. Durante 2 anos, ele repetia as mesmas frases para a gerência. Como profundo, prognóstico reservado, praticamente nenhuma chance de despertar. O que foi, Grace? Ela mostrou os números para ele. Ele observou por um longo tempo, em silêncio. Isso não é possível. Eu sei. Mas veja a hora. Ela insistiu. O registro de data e hora indicava uma variação clara e breve, seguida de uma variação estável. Alguém entrou na sala. Perguntou o médico. Grace hesitou. Havia uma criança.
Um menino de rua, eu acho. Eu o espantei. O médico franziu a testa. Uma criança? Enquanto isso, Noah se escondeu perto da escada de incêndio. Ele respirava com dificuldade e suas mãos tremiam. Ele pensou que tinha feito algo errado. Muito errado. Ele nunca teve a intenção de incomodar. Ele só queria conversar. Só um pouquinho. Ele olhou para as mãos sujas. Eu não deveria ter. Ele murmurou. Mas no fundo, uma estranha certeza persistia. O homem o tinha ouvido. De volta à sala, o Dr. Reeves examinou Ethan com atenção renovada. Ele falou mais alto que o habitual, quase como se estivesse se dirigindo a alguém consciente. Ethan Caldwell, se você puder me ouvir, reaja. Pisque. Mexa um dedo. Nada. Mas quando tocou na mão do paciente, sentiu uma tensão minúscula, quase imperceptível. Reeves deu um passo para trás, com o coração acelerado. Grace, quero que verifiquemos algo. O que é? Encontre essa criança. Grace olhou para ele, surpresa. Você está brincando? Sem chance. No dia seguinte, os testes confirmaram que a estimulação não fora acidental. Algo havia desencadeado brevemente uma atividade cerebral incomum, sem explicação médica. Não há lógica científica nisso. Apenas um fato perturbador. Isso aconteceu enquanto a criança estava presente. Nos corredores do hospital, Noah observava de longe, hesitante entre fugir e ficar. Ele não sabia que pela primeira vez em 2 anos, adultos de jaleco branco estavam falando dele, como uma esperança. O Dr. Reeves aproximou-se de Noah com cuidado e agachou-se até ficar à sua altura. Qual o seu nome? Noah hesitou. O Noé, senhor. Você estava no quarto 614 ontem? O menino assentiu com a cabeça, assustado. Eu não quebrei nada. Eu prometo. Reeves sorriu gentilmente. Não. Você pode ter feito algo muito importante. Noah olhou para cima surpreso. Realmente? O médico olhou em direção ao quarto 614. Sim, Noah. Talvez você seja a chave que estávamos esperando há 2 anos. Noah nunca tinha sido convidado para lugar nenhum. Então, quando o Dr. Jonathan Reeves pediu que ele se sentasse em uma pequena sala anexa ao departamento de neurologia, o menino permaneceu de pé perto da porta, pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Seus olhos iam do chão ao rosto do médico, procurando qualquer indício de ameaça. Pode sentar-se, se quiser, disse Reeves calmamente. Noah balançou a cabeça negativamente. Não vou ficar muito tempo. O médico assentiu com a cabeça. Ele entendeu. Algumas crianças aprendem muito cedo a não confiar em ninguém. De onde você é, Noah? Reeves processa. O menino deu de ombros. De todos os cantos. Então, após um longo silêncio. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai, eu não sei. Sua voz era monótona, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ele falou sobre lares adotivos. Noites passadas à espera de sua ligação. Adultos que fizeram promessas e depois desapareceram. Parei de esperar, concluiu ele. Reeves sentiu algo apertar seu peito. Enquanto isso, no quarto 614, Ethan Caldwell permanecia imóvel. Mas por baixo da superfície, sua mente já não estava completamente adormecida. No mundo interior nebuloso, as imagens se misturavam. Uma casa vazia. Uma criança que ele não viu crescer. Uma porta que ele nunca havia aberto. A voz de Noah retornou, suave e trêmula. Isso não é justo. Essas palavras ressoaram com mais força do que todas as reuniões, com mais força do que todos os números. A notícia se espalhou rapidamente. Uma criança sem teto em uma sala de terapia intensiva? Isso é inaceitável. Margaret Lewis, a diretora administrativa do hospital, ficou furiosa. Reunião de emergência. Ameaças de sanções. Protocolos citados textualmente. Este paciente está em coma irreversível. Não podemos basear decisões médicas em coincidências emocionais. Ela declarou friamente. Reeves manteve a calma. O que observamos não é uma coincidência. É uma reação neurológica mensurável. E você quer trazer a criança de volta? Sim. Sob supervisão. Um silêncio pesado se instalou. A contragosto, a administração concordou com o experimento limitado. Noah recebeu roupas limpas. Grandes demais. Mas limpas. Ele lavou as mãos como lhe foi pedido, com a seriedade de um adulto. Quando ele entrou novamente no quarto 614, seu coração estava batendo muito rápido. Olá, senhor, murmurou ele. Ele aproximou-se da cama lentamente. Sou eu, Noah. Estou de volta. Assim que Noah falou, as telas reagiram. As ondas cerebrais apresentaram atividade evidente. A frequência cardíaca aumentou ligeiramente. Grace levou a mão à boca. Ah, meu Deus! Reeves sentiu os olhos se encherem de lágrimas.
Noah, no entanto, não viu as telas. Ele simplesmente colocou sua pequena mão sobre a de Ethan. Você não está sozinho. Eu também não. Naquele exato momento, o polegar de Ethan se moveu. Clair, Net, inegável. Noah recuou em pânico. Fiz alguma coisa errada? Reeves ajoelhou-se ao lado dele. Não, Noah. Você pode ter acabado de fazer o que ninguém mais conseguiu em 2 anos. A criança olhou para o homem adormecido. Ele vai acordar? O médico hesitou. Não sei quando. Mas agora sei, por quê. O quarto 614 deixou de ser apenas um espaço médico. Tinha se tornado um lugar de espera quase sagrado. As luzes foram diminuídas. As máquinas continuaram monitorando cada batida do coração de Ethan Caldwell, mas desta vez, os médicos não estavam apenas olhando para as telas. Eles estavam olhando para o homem. E acima de tudo, a criança sentada ao lado de sua cama. Todos os dias, Noah voltava. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma hesitação, como se temesse que tudo desaparecesse se desse um passo em falso. Ele começou falando baixo. Depois, um pouco mais alto. Ele relatou seu dia. As pessoas que conheceu. O frio que estava voltando. Os sonhos que teve à noite. Quando eu crescer, gostaria de ter uma casa. Ele disse. Não é grande. É só a minha. E a cada vez, o corpo de Ethan reagia. Respire fundo. Uma sobrancelha que tremia. Uma leve pressão da mão. Os médicos deixaram de usar a palavra impossível. Na mente de Ethan, a névoa estava se dissipando gradualmente. Ele conseguia ouvir vozes distantes. Sons que ele reconhecia, mas não conseguia nomear. Mas uma voz sempre retornava. Pequeno. Hesitante. Honesto. Você pode ficar. Eu também vou ficar. Aquelas palavras quebraram algo dentro dele. The Souvenirs refirem Surface. Uma criança que ele havia deixado com a mãe, pois estava muito preocupado com seu império. Uma escolha que ele acreditava ser racional. Uma solidão que ele disfarçava de sucesso. Seu coração se debatia. Certa manhã, tudo mudou. Noah estava sentado ao lado da cama com as pernas penduradas, contando uma história estranha que havia inventado. E no final, o gigante acorda porque alguém ainda acredita nele. Naquele momento, os dedos de Ethan se fecharam em torno da mão da criança. Forte. Claramente. O Noé. O primeiro nome saiu, rouco, quase inaudível. Mas ele estava lá. Grace deixou cair a bandeja. Reeves levantou-se de um salto. Ethan, abra os olhos. Lentamente, muito lentamente. As pálpebras do milionário se contraíram, e então se abriram. 2 anos de silêncio acabavam de ser quebrados. Noah permaneceu imóvel sem conseguir se mover. Sou eu? Ele murmurou. Ethan olhou para ele por um longo tempo. Seus olhos estavam úmidos, perdidos, mas vivos. Você me trouxe de volta. Ele respirou. Mais tarde, quando a sala ficou vazia, Ethan pediu para ficar sozinho com Noah. Por que eu? A criança perguntou. Ethan respirou fundo com dificuldade. Porque eu abandonei alguém como você. Há muito tempo. Noah não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. As semanas seguintes foram difíceis. Reabilitação, dor, paciência. Mas Ethan nunca reclamou. Noé não voltou para debaixo da ponte. Ethan o acolheu em sua casa. Não como caridade. Como uma promessa. Esta casa também será sua. Ele lhe contou. E pela primeira vez na vida, Noah dormiu em um quarto aquecido sem medo. 1 ano depois, a Caldwell Industries estava financiando abrigos para crianças sem teto. Ethan não comparecia mais a todas as reuniões. Ele ia para casa mais cedo, para ouvir, estar lá. Certa noite, Noé lhe perguntou. Você era realmente rico antes? Ethan sorriu. Não. Na verdade, não. Ele observou a criança rir na sala de estar. Eu me tornei assim quando você me acordou.